Universo consciente, ancestralidade cósmica e exoteologia. A origem, evolução e metamorfose da vida de outros planetas. As evidências científicas dos fenômenos psíquicos. A teologia na fronteira da ciência e da vida extraterrestre. A ligação da psique ao cérebro, isto é, a sua limitação espaço-temporal, já não é tão evidente e incontestável, como até agora fomos levados a acreditar. É correto duvidar da validade absoluta da percepção do espaço-tempo, tanto quanto é imperativo o fazer em função dos dados e fatos disponíveis. Nos últimos 25 anos, milhares de pessoas relataram o aparecimento persistente dos chamados fenômenos OVNI, objetos voadores não identificados. Um exame cuidadoso dos padrões dos relatórios registrados oficialmente já mostrou que eles seguem leis definitivas para as quais nenhuma explicação foi encontrada. Esses fatos estatísticos foram adequadamente documentados em muitos lugares e não nos preocuparemos exatamente com o registro e os padrões envolvidos por hora. Em vez disso, examinaremos um assunto mais emocionante, o papel desse fenômeno e seu impacto em cada um de nós. O objetivo desse trabalho é o de oferecer um novo ponto de vista sobre o fenômeno OVNI. Tornou-se importante colocar o problema do OVNI sob nova perspectiva, talvez muito mais abrangente, porque nossas crenças culturais em relação à existência de formas de consciência em outros lugares do universo estão passando por grandes mudanças. Talvez essas mudanças tenham sido precipitadas pela percepção de que o espaço sideral foi aberto ao homem e pela sensação da pequenez e do isolamento do nosso planeta trazido de volta pelos astronautas. Talvez eles estejam fluindo da esperança de que outras civilizações já possam ter resolvido os problemas econômicos e sociais que dizem respeito a todos os países do mundo hoje. O escopo e o impacto dessa mudança cultural recebeu alguma atenção, mas ainda não foi feita nenhuma tentativa de entender seu mecanismo básico. Nesse novo trabalho, diz Jacques Vallée, propõe examinar a hipótese de que os OVNIs podem constituir um sistema de controle, que eles não são necessariamente fenômenos causados por visitantes extraterrestres, nem o resultado de identificações incorretas e embustes por parte de testemunhas iludidas. Se a hipótese é verdadeira, então o que as testemunhas viram foram manifestações de um processo não muito diferente do que um termostato em uma casa. O termostato é um mecanismo que estabiliza a relação entre nossos requisitos de temperatura corporal e a mudança do clima lá fora. Da mesma forma, os OVNIs podem servir para estabilizar a relação entre as necessidades da consciência do homem e as complexidades em evolução do mundo que ele deve entender. Entre os meus colegas científicos, diz Vallée, que se interessaram por OVNIs, houve duas abordagens principais que podem ser chamadas de tecnológicas e psicológicas. Vários físicos e engenheiros examinaram os relatórios de OVNIs do ponto de vista de porcas e parafusos e, por outro lado, os mesmos relatórios de OVNIs foram interpretados por psicólogos como arquétipos ou como o cumprimento de uma necessidade psicológica do percipiente, aquele que teve experiência. A ciência moderna se desenvolveu com a premissa de que esses dois domínios do físico e do psicológico devem sempre ser cuidadosamente separados. Na opinião de Vallée, essa distinção, embora conveniente, tem sido arbitrária. O fenômeno OVNI é um desafio direto a essa dicotomia arbitrária entre a realidade física e realidade espiritual. Assim, não vamos nos limitar ao exame da realidade física, mas, francamente, vamos passar disso para o experiencial e até mesmo para o mítico. Abordaremos essa investigação dentro da estrutura da fenomenologia descritiva que a cientista social Cynthia Nelson definiu da seguinte forma: a fenomenologia descritiva tenta comunicar a qualidade e estrutura das experiências, sejam elas claras e simbolicamente definidas, ou difusas e até mesmo não simbolizadas. Seu assunto é qualquer fenômeno concreto na experiência. Em vez de perguntar como físico o fenômeno interage com quantidades mensuráveis de seu ambiente, ou como psicólogo, que impulsos mentais ou necessidades comportamentais o fenômeno atende,
Revisaremos o que é experimentado pelas testemunhas, observaremos o que elas fazem como resultado dessas experiências e tentaremos os correlacionar dentro de uma estrutura total. Como fenomenologistas, suspendemos o julgamento sobre se a aparição é realmente real, uma questão para o naturalismo científico, e tentamos entender o que as pessoas fazem ao enfrentar o estresse. Se os homens definem situações como reais, elas são reais em suas consequências. Nesse sentido, o fenômeno OVNI é sem dúvida real. O que significa, então, dizer que pode representar um sistema de controle? E o que é que está sendo controlado? Vou tentar mostrar que o que acontece através de encontros próximos com OVNIs é exatamente o controle das crenças humanas, o controle das relações entre nossa consciência e a realidade física, e que esse controle esteve em vigor ao longo da história, com grande importância, já que agora está prestes a assumir a forma de avistamentos de visitantes espaciais, induzidos diretamente por jogos de poder sobre as nossas mentes, crenças e desejos. Para tocarmos nos pontos certos, a ciência da mente, a teologia, a física, a tecnologia de OVNIs, a religião e os jogos de poder devem ser computados juntamente a outro importantíssimo fenômeno, a percepção extrasensorial. Como eu entendo a dificuldade em aceitar essa nova linha de informação, preciso te lembrar de uma coisa importante. Na ciência, a aceitação de novas ideias segue uma sequência previsível de 4 etapas. No estágio 1, os céticos proclamam, com segurança, que a ideia é impossível, porque viola as leis da ciência. Essa fase pode durar anos ou séculos, dependendo do quanto a ideia desafia a sabedoria convencional. Na fase 2, os céticos admitem relutantemente que a ideia é possível, mas que não é muito interessante e que os efeitos alegados são extremamente fracos. A fase 3 começa quando a corrente principal percebe não só que a ideia é importante, mas que os seus efeitos são muito mais fortes e mais difundidos do que se imaginava anteriormente. A fase 4 é alcançada quando os mesmos críticos que anteriormente negavam qualquer interesse na ideia começam a proclamar que a pensaram primeiro. Eventualmente ninguém se lembra que a ideia já foi considerada uma heresia perigosa. A ideia é que aquelas experiências humanas convincentes, desconcertantes e por vezes profundas, conhecidas como fenômenos psíquicos, são reais. Isso não será nenhuma surpresa para a maior parte da população mundial, porque a maioria já acredita em fenômenos psíquicos. Mas ao longo dos últimos anos, algo novo os impulsionou para além dos velhos debates sobre crenças pessoais. A realidade dos fenômenos psíquicos adentrou áreas da religião e das ciências e já não se baseia apenas na fé ou em pensamentos positivos ou em anedotas cativantes. Nem sequer se baseia nos resultados de algumas experiências científicas. De qualquer maneira, sabemos que esses fenômenos existem devido a novas formas de avaliar enormes quantidades de provas científicas recolhidas ao longo de um século por dezenas de investigadores. Os chamados fenômenos psíquicos, abreviado como PSI, PSI, se enquadram em 2 categorias gerais. A primeira envolve a percepção de objetos ou eventos além do alcance dos sentidos comuns. A segunda é causar mentalmente uma ação à distância. Em ambas as categorias, parece que a intenção, a vontade da mente pode fazer coisas que, de acordo com as teorias científicas prevalecentes, não deveria ser capaz de as realizar. Desejamos saber o que está acontecendo com os entes queridos e, de alguma forma, às vezes, essa informação está disponível mesmo a grandes distâncias. Desejamos acelerar a recuperação da doença de um ente querido e, de alguma forma, essa pessoa melhora mais rapidamente mesmo à distância. Se a mente quiser, muitas coisas interessantes parecem ser possíveis. Compreender tais experiências requer uma visão ampliada da consciência humana. A mente é apenas um feixe mecanicista de neurônios que processam informações? Será um computador feito de carne, como acreditam alguns cientistas cognitivos e neurocientistas? Ou é algo a mais?
As evidências sugerem que, embora muitos aspectos do funcionamento mental estejam indubitavelmente relacionados com a estrutura cerebral e a atividade eletroquímica, há também algo mais a acontecer, algo muito interessante. Alguém então se questionará: isso é mesmo assim? Eu posso acreditar nisso? Nas discussões sobre a realidade dos fenômenos psíquicos, o PSI, especialmente do ponto de vista científico, uma questão sempre paira em segundo plano. Você quer dizer que isso é real? É possível de ser reproduzido? Em meio a todo o absurdo e tolice excessiva proclamada em nome dos fenômenos psíquicos, o uso não adequado do termo parapsicologia por autoproclamados investigadores paranormais, causador do motivo das chacotas induzida por mágicos e conjuradores, prejudica a crença e a seguir a ciência adequada para essa pesquisa. Uma resposta mais elaborada foi demonstrado que PSI existe em milhares de experimentos. Há divergência sobre como interpretar as provas, mas o fato é que praticamente todos os cientistas que estudaram as provas, incluindo os céticos obstinados, concordam agora que algo interessante está a acontecer e que merece séria atenção científica. Somente na década de 1990, seminários sobre a pesquisa PSI faziam parte dos programas regulares das conferências anuais da Associação Americana para o Avanço da Ciência, da Associação Americana de Psicologia e da Associação Estatística Americana. Palestras convidadas sobre a situação da pesquisa PSI foram apresentadas para diplomatas nas Nações Unidas, para acadêmicos na Universidade de Harvard e para cientistas dos laboratórios Bell. O Pentágono não ignorou essas atividades. De 1981 a 1995, 5 diferentes comitês de revisão científica patrocinados pelo governo dos Estados Unidos receberam a tarefa de examinar as evidências dos efeitos PSI. As revisões foram motivadas pela preocupação de que, se a PSI fosse genuína, poderia ser importante por razões de segurança nacional. Teríamos de assumir que os governos estrangeiros explorariam a PSI se pudessem, e muito provavelmente às escondidas, o fizeram de certa forma e estão nesse momento muito mais envolvidos. Os meios de comunicação populares ditos sérios não ignoram essa mudança de opinião. A edição de maio de 1993 da New Scientist, uma popular revista científica britânica, publicou uma matéria de capa de 5 páginas sobre pesquisas em telepatia. Começava com as seguintes linhas: a pesquisa psíquica há muito tempo é considerada material de excêntricos e fraudulentos, mas agora existe um experimento de telepatia que deixa até os céticos coçando a cabeça. Nos últimos anos, a Newsweek, o New York Times Magazine, a Psychology Today, a Nightline da ABC, os programas noticiosos nacionais, a televisão e a imprensa escrita, em todo o mundo começaram a moderar as opiniões anteriormente defendidas na fase 1. Eles agora estão começando a publicar e transmitir histórias do tipo Estágio 2, que leva a sério a pesquisa científica sobre fenômenos psíquicos. Se tudo isso for verdade, milhares de outras questões surgirão imediatamente. Porque é que nem todo mundo ouviu falar disso nos noticiários, mas muito provavelmente ouvirão sobre a confirmação da existência de fenômenos aéreos não identificados relacionados a extraterrestres. Por que esse tema é tão controverso? Afinal, quem tem capacidades psíquicas? Por que a tem e como funciona? Quais são as suas implicações e aplicações? Todas essas são boas perguntas e devem ser respondidas por meio de 4 temas gerais: motivação, evidência, compreensão e implicações. Pois é, como você acaba de perceber nesse vídeo, ao receber uma amostra do amplo e profundo nível de discussões que necessitamos desenvolver, com extrema urgência, devemos estar preparados, portanto cientes dos próximos desafios pessoais e planetários que estão surgindo. Ao mesmo tempo, conheceremos o enorme potencial que reside na mente humana. O conhecimento da verdade é a única forma de antecipar os efeitos que nos colocariam na posição de vítimas dos planos em ação contra as nossas vidas, liberdades, crenças e futuros.
É por conta disso que eu desenvolvi uma série de 7 aulas totalmente gratuitas para você. Conheça agora essas 7 aulas. Aula 1 de 7. Além da fisicalidade. Um ensaio sobre a reconciliação da ciência com a espiritualidade. Aula 2 de 7. Teologia islâmica e a vida extraterrestre. As novas fronteiras entre a ciência, a crença em seres superiores extraterrestres e a religião. Aula 3 de 7. Exoteologia e os outros mundos. Uma fascinante e esclarecedora apresentação da nova tecnologia da vida extraterrestre. Aula 4 de 7. Carl Gustav Jung e os discos voadores. Um ensaio brilhante sobre o trabalho do grande psicólogo sobre o fenômeno que tomou conta do mundo. Cético confesso em tais assuntos, Jung ficou, no entanto, intrigado, não tanto pela sua realidade ou irrealidade, mas pelo seu aspecto psíquico. Aula 5 de 7. Astroteologia. Ciência e teologia encontram a vida extraterrestre. Um olhar para os dois extremos do telescópio. Os alcances insondáveis do espaço cósmico e as agitações excitadas dentro da psique humana. É preciso um cientista para explicar o que estamos vendo e preciso um teólogo para entender quem está olhando. Aula 6 de 7. O universo consciente. A verdade científica dos fenômenos psíquicos. Aula 7 de 7. A equação de Deus. A procura do Uno. Ciência, espiritualidade, teologia e filosofia unidas à procura da explicação para Deus. Acho que deu claramente para perceber a preciosidade e extrema importância dos temas que eu estarei gratuitamente te apresentando, portanto, não perca tempo. Clique no link da descrição do vídeo e eu te verei nas aulas. Até lá!